sobre pecado. Quem está pronto aí? Como que vai funcionar? Nós vamos ler junto, escrever junto e comentar junto. Vai ter o tempo para você ler, vai ter o tempo para você escrever e vai ter o tempo para a gente comentar. É muito importante que todo mundo esteja sempre na mesma questão, que um não esteja lá na frente e a gente ainda, né? Então pode ter paciência que nós vamos começar junto e terminar juntos. A primeira pergunta é: o que é pecado? Abre a sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Se você tiver dificuldade, você vai para Apocalipse e volta alguns livros. Fica antes aí de Apocalipse. Antes de Apocalipse vem Judas, depois João. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? 1 João, capítulo 3, verso 4. A pergunta é: o que é pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4 diz: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Verso 4: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em algumas versões está que o pecado é transgressão da lei. Então o que é pecado? Ou transgressão da lei. Pode escrever aí. Então toda vez que alguém foge da linha, foge daquilo que está escrito, todos escreveram? Só é iniquidade ou transgressão da lei. Evangelista, só uma pergunta que faço. Se for difícil, o pastor Flávio responde. Então, porque quando muitas vezes a pessoa diz assim, fumar é pecado? Por que fumar é pecado? Ou beber? Ou se prostituir é pecado? Pastor Flávio. Quer responder, pastor? O professor está fugindo da resposta. Não, vamos aprender juntos. A própria resposta do que é pecado vai responder também essa questão, né? Transgressão da lei ou a iniquidade, né? Quando você fuma, bebe, tem algum vício que destrói o seu corpo, né? Você está transgredindo uma lei que a Bíblia diz que a gente deve zelar pelo nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então a pessoa que bebe, que fuma, ele está se destruindo, ou seja, está destruindo aquilo que Deus criou com todo cuidado, com todo carinho, com as próprias mãos, para ser o templo do Espírito Santo, e nós estamos enchendo esse templo de destruição, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não faz a vontade de Deus. Sem contar que quando você bebe, por exemplo, e você fica fora de si, você vai cometer outros pecados, né? Outras iniquidades, você vai transgredir outros pontos da lei, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ele tem nos ordenado. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta? Todo mundo já escreveu? Podemos ir para a próxima pergunta? Como o pecado entrou no céu? Isaías 14, do 12 ao 14. Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14.
Todo mundo encontrou? Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 14. A evangelista Isabel vai ler aí para a gente essa passagem. Como o pecado entrou no céu. Isaías, capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu diz no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Baseado aí no que você leu, evangelista Isabel. Como o pecado entrou Como no o pecado céu. entrou no céu. Através do orgulho, né, da querer ser mais do que Deus, querer o trono de Deus. E a Bíblia diz que ele pensava isso, dizia isso consigo mesmo no Coração. coração. É Foi onde acumulando procede- aquilo no coração. É onde procede, né, é a questão do orgulho, e muitas vezes, por deixar aquilo dominar o coração, ou ceder o desejo do coração, comete pecado, né, porque acaba transgredindo a vontade do Senhor. Isso, justamente. Então, como que o pecado entrou no céu? Através de um anjo cheio de orgulho, um coração orgulhoso. Por um coração tomado de orgulho. E vale lembrar que ele era anjo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pode escrever aí. Quando você terminar de escrever, eu te faço outra. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Evangelista, só um complemento que você falou aí. Ele era anjo e era o anjo mais perfeito, era o principal de todos, né? Não tinha ninguém acima dele a não ser Deus. E todos os anjos estavam abaixo de Lúcifer. Isso. Ele era um líder. Todo mundo escreveu? Você pode colocar por um coração orgulhoso, né, por um anjo que se orgulhou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. No céu, Deus Santo, glória, poder. Imagine a glória que é estar no céu. Mas como que uma pessoa no céu, na glória, acontece isso com o coração dessa pessoa? A pessoa que quando uma pessoa é boa, a gente fala assim: moço, fulano é um anjo. Fulano é um anjo, um anjinho. E alguém, pois é, e alguém ainda fala assim: nossa, você parece um anjo que caiu do céu. Ou pecado. Então por que a pessoa, mesmo sendo um anjo, a pessoa se tornou o que se tornou? É o seguinte: Deus, quando criou os anjos, Ele criou os anjos com o poder de escolha. O anjo, ele pode escolher. O anjo, ele tem discernimento do que é certo, do que é errado. O anjo, ele tem livre-arbítrio. E foi isso que aconteceu. Deus criou o anjo com essa liberdade, com esse livre-arbítrio, com esse poder de consciência, de saber as coisas. E ele foi lá e se rebelou. O próprio anjo, Lúcifer, que era chefe, que era líder, que era belo, deixou entrar no seu coração o orgulho. E ele teve o desejo de ir colocar o seu trono no lugar de Deus e ser Deus. Agora, quando aconteceu isso, Satanás e os anjos foram expulsos do céu. Foram todos os anjos. E por que eles foram expulsos? Apocalipse 12, versos 7 e 9. A obreira Cristiele vai ler. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão.
e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A pergunta é: Satanás e os anjos foram expulsos do céu? Sim. Foram todos os anjos. E por que eles foram expulsos? Não foram todos, né? Só aqueles que, a terceira parte. Só Foram aqueles que se rebelaram junto. Isso, que se apoiaram. rebelaram com ele. E foram expulsos por causa da rebeldia. Isso. Então qual é a pergunta? Eu coloquei aqui, ó. Sim, apenas os que o apoiaram o diabo, porque pecaram se rebelando contra Deus. A pergunta é: Satanás e os anjos foram expulsos dos céus? Sim. Foram todos? Não, só os que apoiaram ficar do lado do diabo. E por que eles foram expulsos? Porque pecaram se rebelando contra Deus. Vou repetir o que eu coloquei aqui. Sim, apenas os que apoiaram o diabo. E porque se rebelaram, porque pecaram se rebelando contra Deus. Podemos ir para a próxima pergunta? Não. Quem será que vai ler agora? Amém? O pastor Flávio vai fazer vai agregar algo aqui ainda dessa questão da terceira aí. Satanás e os anjos foram expulsos dos céus, foram todos, e por que eles foram expulsos? Aí mesmo em Apocalipse capítulo 12, que a gente leu, uns versículos antes, versículo 4, dá a ideia da quantidade que caiu junto com Satanás, né? Aí a revelação diz: a sua cauda, falando do diabo, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então a primeira parte do versículo vai dar uma noção, é uma revelação sobre a queda de Satanás, né? E que ele leva consigo a terça parte das estrelas do céu. Está falando dos anjos de Deus que caíram juntamente com Satanás. Isso. Agora, Aí assim, só para o pessoal ter uma noção da terça parte, a Bíblia não diz quantos eram, né? Mas suponhamos que no céu houvesse 3.000 anjos. É certo que tem milhões, milhares, mas de 3.000 anjos, quantos foram que foram destituídos? de 3.000... Não, sai vou botar para ficar mais fácil, né? Foi uma terça parte. Então, de 3.000, Saiu 1.000. e ficou 2.000, ficou mais. Agora nós vamos... Opa! Agora vamos para a próxima pergunta. Como o pecado entrou no mundo? A obreira Salvinice vai ler e responder para a gente. Amém? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos,
os homens, por isso que todos pecaram. O que eu entendi aqui é que, uma vez que a gente peca, né? Assim como o pecado entrou no mundo, né? Então, quando o pecado entrou no mundo, foi através de Lúcifer. E quando a gente peca, Deus ele se afasta, né? Ele se afasta. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, da presença de Deus. Ainda que ele está ali observando a gente, né? Ainda que ele está ali, muitas das vezes a gente nos arrependemos, né, de ter cometido o pecado, e ele vem com a sua misericórdia e nos abraça. Mas se a gente se arrepender de coração, porque não basta se arrepender só de palavras de boca, né? Basta se arrepender de coração. Então, pecamos, sim, somos falhos, sim. Por quê? Porque somos carnais, né? E estamos sujeitos ao pecado. Mas, é como diz a palavra, né? Como diz aqui, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ele fala, né, que o pecado, acabei de fugir a palavra aqui, entrou pelo homem, né? Então, amém? Amém. Então, como entrou o pecado no mundo, a Bíblia está falando que por um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem? Adão. O pai de toda a raça humana, né? A matriz. A matriz. Aí por isso que todo mundo agora é pecador. Tem a natureza pecaminosa e precisa confessar e receber o Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Uma questão. Como é a pergunta? Por que Adão e não Eva? É essa a pergunta? Lá na frente tem essa pergunta. Não tem não? É que eles já estão adiantando. Eu acho que lá no fundo tem essa pergunta. Se eu não me engano. Tá. A Bíblia diz assim, que Eva foi enganada. E Adão pecou consciente. Por isso que o pecado entrou por Adão. Porque Eva, ela foi enganada. Já Adão, ele pecou consciente, sabendo que era errado. Porque Deus falou para Adão que não era para comer. Provavelmente não. Mas ela sabia que não podia comer. Mas o Adão, ele sabia que não podia. E ele viu que Eva errou. Aí ele foi lá e fez consciente. O diabo não falou com Adão. Ninguém falou com Adão. Ele foi lá e comeu. Depois que o pecado entra no mundo, aí começa a jogar a culpa um no outro, né? Ninguém quer estar mais errado. Qual foi o primeiro pecado cometido? O primeiro pecado cometido. O orgulho no céu. Aí, também, sim, se encaixa, mas aí ele queria tanto que se orgulhou, sentiu tanta inveja que se orgulhou, né, querendo ser igual a Deus. Então o primeiro pecado foi o orgulho. O orgulho é um sentimento de superioridade em relação aos outros, uma atitude arrogante que se baseia em uma autoimagem inflada e não busca por reconhecimento e na busca por reconhecimento e elogios. O orgulho da riqueza. É difícil ser rico e não ser orgulhoso. Deus disse ao rei de Tiro: elevasse o teu coração por causa do teu poder. Ezequiel 28, verso 5. O orgulho da beleza. A Bíblia diz em Ezequiel 28, 17: elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante de reis te pus, para que olhem para ti. O orgulho foi o primeiro pecado cometido pelos seres humanos. Ele teve sua origem em Lúcifer, o filho da manhã, o qual o passou à mãe da nossa raça.
É um pecado universal da raça humana e tão natural ao homem pecador que ele cresce no coração como um mato no jardim. Então esse texto está trazendo uma reflexão para a gente. Só uma alusão aqui, evangelista. O mato no jardim precisa plantar? Cresce naturalmente. Então o orgulho não precisa nem plantar no coração, ele já cresce sem plantar? É igual fedor. O perfume, o cheiro, para a gente ter no nosso corpo, a gente tem que colocar. Mas o fedor basta não cuidar. Da mesma forma é o orgulho. A humildade você tem que colocar para dentro de você. A humildade você tem que buscar de Deus. A humildade você tem que buscar ser humilde. Mas é só não cuidar da sua mente, do seu coração, que começa a nascer o orgulho. Agora, nós vamos para outra pergunta. Qual é a origem do pecado? Está lá em 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então a pergunta é: qual é a origem do pecado, né? A origem é desde o princípio, porque como fala aqui a palavra, que o diabo ele vive pecando, né? Então já vem desde o início da criação. Desde o início, e quem começou foi quem? O diabo. Justamente. Então você pode colocar aí. Desde a rapaz, né? Eu, na minha, que eu coloquei o diabo. Escreveu? Todo mundo escreveu? Podemos ir para a próxima pergunta? Pronto, amém? Escreveu? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: como os nossos primeiros pais foram seduzidos ao pecado? 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. E Gênesis 3, do 1 ao 6. O primeiro já dá um vazamento, o outro se não entender, o versículo aí pegou. Tá, pode ler. E não foi Adão quem foi enganado por Satanás, mas sim Eva. E o resultado foi o pecado. A pergunta é... Essa aqui, né? Como os nossos primeiros pais foram seduzidos ao pecado? Adão que incentivou, né? A Eva. A senhora pode, se quiser ler Gênesis também, pode ler Gênesis 3,16. Pode ler Gênesis 3,16. Vai dar mais fácil. Isso, Gênesis 3, do 1 ao 6. De todos os animais que Deus criou, o mais astuto era a serpente. E a serpente aproximou-se e então perguntou à mulher: será verdade? Nenhuma fruta do jardim? Deus disse que você não podia comer nenhuma só fruta? Claro que podemos responder à mulher: só a fruta da árvore que está no meio do jardim, e que não podemos comer. Deus disse que não podemos comer fruta daquela árvore e que não podemos nem pôr a mão nela, porque senão morreremos.
É mentira. É mentira, constatou a serpente. Você não morreu? Não. Deus sabe muito bem que se você comer essa fruta, no mesmo instante você ficarão como ele, pois os seus olhos se abriram, você vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal. Mas, Não, só até aí. Era só até o 6. ah, Mas aí foi bom que deu um entendimento completo. A pergunta é o seguinte: como Adão e Eva, né, foram seduzidos? Qual foi a arma que o diabo ali através da serpente usou para que eles pecassem? foi a serpente. Qual foi a estratégia? Mas qual foi a estratégia que ela usou? Ela chegou falando assim, ó, se você comer não vai ter nadinha não. Foi assim que Deus disse? Pode comer, mentira. É porque ele sabe que quando você comer você vai ficar igualzinho a ele. Vai ser conhecedora do bem e do mal. Aí ela foi iludida, né? Ilusão. A ilusão. Falou ilusão. perfeitamente. É isso aí. Porque o que o diabo usa para enganar as pessoas, fazer as pessoas se perderem? A ilusão. Por isso a gente fala assim, ó, o mundo é ilusão. Porque ele usa a ilusão. Qual foi a ilusão que ele usou com Eva? Não vai dar em nada. É a ilusão que o diabo usa. Olha, não vai dar em nada viver fazendo tudo que você quer. Não vai dar em nada, você não vai morrer. Porque no final todo mundo vai ser salvo. No final todo mundo vai para o céu. No final todas as pessoas vão para o céu. É uma ilusão que ele cria. Inclusive hoje, né? Hoje é a mesma coisa quando a pessoa vai para entrar no pecado, né? É a mesma coisa daqueles tempos, né? A pessoa vai iludindo, pensando que aquilo é verdade, um prato bonito, né? E a pessoa vai se levando pelo pecado, né? Justamente. O diabo ele é especialista em fazer isso, para iludir as pessoas. E é isso que vai acontecer até no final dos tempos. Ele vai iludir muitas pessoas. As pessoas vão estar pensando que estão no caminho certo, mas a Bíblia vai dizer que eles estão dando ouvidos à doutrina de demônios. Então, como eles foram seduzidos ao pecado? No meu aqui eu coloquei engano, pode ser também a ilusão, né, através do engano e da tentação também. Eles foram tentados, iludidos, enganados. Agora, nós vamos para a próxima pergunta. Podemos dizer que não temos pecado? Por quê? Vamos ler 1 João capítulo 1, verso 8. Juscelino. Não posso nem falar nada. Aqui, ó. Acha aqui, ó. 1 João. Uma Bíblia dentro de outra Bíblia. E se dissemos que não temos pecado, enganamos nós mesmos, e não há verdade em nós. Só até aqui? A pergunta é, por que não podemos dizer que não temos pecado? A pergunta é assim, ó. A gente pode dizer que eu não tenho pecado? Eu posso dizer que eu não tenho pecado? Pode não. Por que eu não posso? Se a gente disser que não tem pecado, nós se tornamos mentirosos. Estamos mentindo se falar que não estamos. Que não tem... Oi? Nós estamos enganando a nós, estamos vivendo uma mentira. Sendo iludido, como a obreira Claudiva falou, né? Vivendo uma ilusão. Então a gente pode falar que não tem pecado? Não. Por quê? Nós estamos Porque se a gente falar assim, a gente vai estar mentindo. Enganando nós mesmos. Não o próximo, mas nós mesmos.
Justamente. Então você pode escrever aí. A pessoa que diz que não tem pecado é mentiroso. Tá mentindo. Ah, eu sou santo. Aí a pessoa fala assim, não tenho pecado não. Você faz assim perto dela. É mentira. No meu aqui eu coloquei não, porque somos pode ser o pecadores. crente mais santo que for, né? Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for. Ah, não tem pecado. Você pode, o crente ele não vive da prática do pecado. Ele não vive bebendo, ele não vive prostituindo, ele não vive com mentira, mas ele, pela sua natureza, ele é pecador. Agora, no meu eu coloquei não, porque somos pecadores. Você pode colocar o que você entender. Agora nós vamos para as consequências do pecado. Quando ocorreu o pecado, houve consequências. Houve consequência para quem, Vinícius? Houve consequência para a serpente, houve consequência para a mulher, houve consequência para o homem e também para a terra. Para a terra, essa terra que a gente pisa, teve consequência para ela. E também para toda a humanidade, todas as pessoas, que no caso, até a gente. E quem nascer. Ela pode responder todas essas. Certo. Você vai ler do 3 até o... Do 3 até o... Gênesis 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, em pó comerás todos os dias da tua vida. O 15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira pergunta aqui sobre a serpente. Qual foi a consequência do pecado? A consequência do pecado é que a serpente, ela ia andar no pó da terra, ia comer do pó da terra todos os dias da vida dela. Isso. Ela ia viver rastejando no pó da terra e ia comer da terra também, daquele pó da terra, todos os dias. Ela ficava rastejando. Antes ela andava. A serpente andava, mas por conta do pecado, ela foi, tipo assim, Jesus condenou ela, né, por ela ter feito o que ela fez com Eva, por ter enganado a Eva. Ele falou que a praga que ele ia jogar nela, né, que seria que ela ia viver rastejando o pó da terra. Rastejando, e daquele também. pó da terra ela ia sobreviver. Se alimentar, isso. E sobre a mulher, qual foi aí a consequência? Só uma deixa aqui, e essa serpente também faz alusão ao diabo. O diabo, ele é a serpente, não só o animal físico, mas o diabo. Aí o diabo, a maldição sobre ele é que o filho da mulher, Jesus, iria esmagar a cabeça do diabo. Então Jesus esmagou a cabeça do diabo. E quando a Bíblia diz que a serpente, ela vive de comer o pó da terra, de fato o homem quando morre, ele vira o pó da terra, né? Então o diabo, ele vive disso, de querer matar as pessoas, de destruir, para poder sobreviver do pó da terra. E a consequência maior sobre a serpente, que é o diabo, foi Jesus esmagando a cabeça do diabo. Ou seja, quando você pisa na cabeça da cobra, você mata ela, extermina, né? Isso. Sobre a mulher. A mulher, quando o castigo da mulher foi sentir dor. Ela ia ter que gerar o filho e sentir dor, porque não era para nós mulheres, no ato do parto, sentir a dor. Mas como Eva comeu do fruto do pecado, ela passou a sentir dor. Passou por esse processo que ela ia sentir dor todos os momentos. E também que ia precisar trabalhar para se manter. Mas eu coloquei foi sentir dor. Isso. E sobre o homem?
A O consequência homem pro homem. ia comer do seu próprio suor. Isso, trabalhar arduamente, né, para se sustentar. Antes, quando o homem estava no jardim do Éden, ele não precisava trabalhar. Ele vivia, comia do bom e do melhor. Estava morando na casa do pai, podia acordar a hora que quisesse, né? E comia do bom e do melhor e não precisava trabalhar. Mas a partir do momento que Adão pecou, ele foi comer do seu próprio suor. Então ele tinha que trabalhar igual todos os homens hoje têm que trabalhar para comer. Então a resposta aí vocês podem colocar é sobreviver do próprio suor. Isso, eu coloquei no meu trabalhar arduamente para se sustentar. Pronto, amém. Porque trabalhar ele já trabalhava, agora é trabalhar arduamente. É até suar e sofrer. Agora vamos lá sobre a terra. Eu nem li o outro, né? Já fui respondendo. Gênesis 3, 17 e 18. Adão disse: porquanto teje ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita. É a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Então teve uma maldição para a terra também. Sim. Qual foi a maldição para a terra? A consequência do pecado, que não foi ela, nem ela que cometeu, mas está entrando na consequência do pecado dos outros. Falou que na terra ia haver espinhos, ia ser árduo. Espinhos e abrolhos, né? Isso. Isso. Ia ter dores na terra, né? Porque os espinhos representam as dores. Só que lá em Isaías também fala um negócio interessante, resultado disso tudo. Vamos lá para Isaías. Isaías 24, 5, 6. Fala algo interessante sobre a maldição aí, sobre a consequência para a terra. Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O 6. Por isso, a maldição consome a terra, e os habitam nele serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e todos os homens restarão. Isso. Então, qual foi a maldição para a terra? A gente viu produzir abrolhos e foi contaminado também por causa do homem. Sim, foi o homem, foi a maldição veio sobre a humanidade, que ia haver espinhos na terra, ia ser árduo, né? Aí, no final de tudo aqui, o que vai acontecer com a terra? Aí ela vai ser destruída com fogo. Por quê? Porque foi contaminada por causa do pecado. Serão queimados todos os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então, por isso que quando a gente for salvo, nós não vamos morar nessa terra, nós vamos receber do céu novos céus e nova terra, porque essa aqui já está contaminada pelo pecado e tem que ser destruída. É isso mesmo que você vai falar. É um novo céu e uma nova terra. Isso. Aí a última aqui ela vai responder sobre a humanidade. Romanos 12. 5:12. 5:12. Pelo que, como
por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. Então a consequência para a humanidade foi a Morte. Foi a morte. Porque como fala, né, que o pecado passou por um homem, e aí foi passando de geração em geração, de um homem para outro homem. E qual foi a consequência daquele pecado? O nosso pagamento que nós temos que pagar pelo nosso pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então, a consequência para a humanidade foi a morte. Só recapitulando, a consequência para a serpente, maldição de rastejar e comer pó. A consequência ali, maldição da mulher, dor de parto. Consequência ali para o homem, trabalhar arduamente para se sustentar. A consequência para a terra, produzir espinhos sob maldição e ser destruída. E a consequência para a humanidade, a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Cristo é o quê? É a vida e vida eterna. É a vida. Restaurando tudo que o homem perdeu, jogou no mato, né? Toda a consequência que veio de morte, tudo. Jesus vem nos redimir para que a gente não receba esse salário de morte, mas da vida. Agora, o que Jesus disse sobre a origem do pecado no coração humano, de acordo com Mateus 15:19? Guerreiro Bernardino vai ler. Aqui em Mateus 15:19 diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, aqui, irmão, o que eu entendo aqui que o que Jesus disse sobre a origem do pecado no coração do homem, de acordo com Mateus, ele quer dizer, porque o homem tem um coração de, como se diga, de desejo. O coração vem pelas carnes, pelas vontades, os desejos próprios. Ele não procura a origem divina do Espírito. É um mau coração, um coração de trevas. Então é um coração de desejo humano, não de desejo espiritual. Ele não procura, não é um coração que procura, como se diga lá em Hebreus, que diga que vem de coração puro, limpo, entendendo? Então ele vem com coração de treva, um coração de desejos próprios, não de desejo da vontade de Cristo. Isso. Né? Então aqui a resposta eu colocaria que pelos desejos, o que Jesus disse sobre a origem do pecado no coração humano. No coração humano, o que ele disse? Porque o pecado vem pelos desejos próprios. Eu colocaria assim. Isso. E também eu coloquei no meu assim, que o pecado é produzido no coração, como no caso de Lúcifer. Começou aonde? No coração. Aí o desejo de quem? Não foi dele próprio? Desejo dele, vontade dele, orgulho dele, né? Então eu colocaria assim. Não sei se está correto. Perfeito. Mais ou menos isso, está certo? Vem no coração, é isso aí. Tem gente que fica botando culpa no diabo e tem hora que está dentro do coração dela, né? Qual foi o hino que a gente louvou, cantou? Dai-me um coração igual ao teu. Que é isso que a gente precisa, um coração transformado. Porque a gente pode ter estética, performance de anjo, mas o coração ser corrompido e cheio de orgulho. Agora a próxima pergunta é: já escreveu? Já respondeu? Pode colocar aí que provém do coração a pecaminosidade, o pecado, as maldades, procede do coração. Escreveu? Agora vamos para a próxima pergunta. Como podemos lidar com a culpa e o remorso após cometermos um pecado? A Ana Laís vai ler 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Eu respondi que confessando-os perante Deus. Isso. Então, como que uma pessoa vai lidar com essa culpa e com esse remorso? Confessando perante Deus, reconhecendo que é falho, que é pecador, se humilhando diante de Deus e mudando de vida, né? No meu eu coloquei confessando. Você pode colocar confessando diante de Deus, reconhecendo. Não, 8:36. Só para cura. Ó, uma questão interessante. Presta atenção aqui. Se eu confessar o meu pecado a um irmão, O padre. o padre, ou para o pastor, ou para alguém, vai mudar o que na minha vida? Vai. A Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns aos outros para sermos curados. Porque a culpa, ela é uma ferida que quando a gente confessa para outra pessoa, a gente não recebe o perdão. Porque perdão é quando a gente confessa para Deus. Mas essa cura, esse problema, esse negócio ruim que fica dentro da gente, quando a gente desabafa, faz bem, a gente é curado, a Bíblia está dizendo. Então cura e perdão é diferente. Agora nós vamos ler a pergunta: como podemos nos libertar do pecado? A obreira Adélia vai ler João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como podemos nos libertar do pecado? Aceitando Jesus. Aceitar Jesus, porque só Ele pode nos libertar verdadeiramente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode colocar aí. Conhecendo Jesus, entregando a vida para Jesus, através do poder de Jesus, da salvação de Jesus, sendo liberto. Escreveu? Você pode colocar aí aceitando Jesus, sendo liberto por Jesus, conhecendo Jesus, através do sangue de Jesus. Agora a pergunta é: como podemos resistir às tentativas de evitar as tentações e evitar cair no pecado? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o pastor Flávio vai ler. Se você tiver alguma pergunta difícil, já sabe para quem perguntar. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Como podemos resistir às tentativas e evitar cair no pecado? Deve ser as tentações, né, bispo? Tentações. Isso, e evitar cair no pecado. Primeira coisa que você tem que ter em mente, como a própria palavra nos diz, que você é capaz, sim, de resistir a qualquer situação, a qualquer tentação que vier contra a sua vida. Essa desculpa diz: não, eu não resisti. Não, você não quis resistir. Eu não suportei, eu não aguentei, a tentação foi grande demais. Mentira. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus não nos deixa ser tentado acima daquilo que nós podemos resistir. Quando você, quem dirige o caminhão ou dirige, sabe, o caminhonete, veículo de carga, todo veículo de carga, ele vem especificado o peso máximo que ele suporta. Se você coloca um peso acima do que o veículo suporta, você vai acabar quebrando aquele veículo. Quando Deus criou eu e você, é como se fosse o engenheiro lá que criou o caminhão. Ele testou, ele disse: não, você só pode resistir até tal ponto. Então eu não vou deixar passar essa carga além do que você pode resistir. Ou seja, Deus está nos dando o quê? Nos falando sobre que nós temos capacidade de resistir
E junto com a tentação, ele é tão maravilhoso que do lado da tentação tem um escape. É como aquele versículo que diz: eu coloco diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. E aí ele dá um conselho: ei, escolhe o caminho da vida. Amém? Como é que você pode resistir às tentações e evitar cair no pecado? Primeiro, ter consciência de que você, sim, pode resistir. Você tem capacidade para isso. Deus já te capacitou para você não cair em tentações. E também buscar o escape, né? Porque tem gente que é tentada e não procura escape, não. Deu o escape e fica fugindo do escape e caindo na tentação. Pastor? Correr. José, ele correu. Ele deixou a roupa, né? Ele correu, ele fugiu do pecado, né? Então Deus vai dar o escape para a gente, né? Para a gente não cair na tentação. É aquela história: fugir da aparência do mal, né? Se você sabe que vai ser tentado, foge. Por exemplo, quem bebe, aí se não, vou ali sentar na mesa do boteco só para conversar com os amigos. Você vai, eu aguento. Aí daqui a pouco vem um cheirinho, começa a lembrar do passado e daqui a pouco está caindo na tentação. Por quê? Porque não fugiu do pecado, não procurou o escape, rejeitou. Isso. Agora, ainda, pastor Flávio, eu falei que quem tivesse pergunta difícil poderia fazer para o senhor. Guerreiro Luziclei, obreiro Luziclei, tem uma pergunta para fazer para o senhor. Qual é a sua pergunta, obreiro Luziclei? Pareceu uma entrevista de rádio. Pastor Flávio, Deus permite que nós pecamos? Deus permite que eu peque? Pecado não é uma questão de permissão ou não. Deus nos deu livre-arbítrio. É nós quem escolhemos se queremos ou não pecar, né? Quando o mesmo versículo que eu acabei de citar aqui: eis que coloco diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Quem é que recebe o salário da morte? É o pecado. Então Deus diz: olha, diante de você está o caminho da vida e o caminho do pecado. Deus não vai te impedir de você escolher o caminho do pecado. Se você quiser ir, você pode ir. Só que esse mesmo versículo, Deus dá um conselho: escolha, pois, o caminho da vida. Se você quiser obedecer, você obedece. Se você não quiser, você vai receber o salário pelo pecado, que é o quê? Que é a morte. Entendeu? Então Deus, ele não vai te impedir de pecar. É você que escolhe. Deus vai me segurar aqui para mim não pecar. Não. Tem gente que diz isso, né? Deus me segura, senão eu peco. Tu vai pecar. É você que tem que decidir se peca ou se não peca. Bom esclarecimento. Né? Vou fazer outra pergunta. Agora aproveitar do bispo, que o microfone está aqui. Porque se muitas partes que eu já li sobre o pecado, né, fala sobre usar drogas, fornicação, tantas outras coisas. Tipo pessoas que têm depressão, ansiedade, que normalmente elas têm mau pensamento, pensamento de suicídio, pensamento de homicídio. Isso é considerado um pecado ou porque Satanás injetou esses pensamentos na mente dessas pessoas? Eita, e agora? Eu bispo? falei que era difícil. É verdade. Veja bem, a pessoa que está depressiva, né? A gente não pode também dizer: toda depressão é Satanás que colocou a pessoa em depressão. Sempre tem o psicólogo chama de um gatilho, né? Que desencadeia uma depressão e coisa e tal. Mas a pessoa que está depressiva, ela está com a mente debilitada. Então Satanás encontra espaço, né, para trabalhar na mente dessa pessoa. E ele trabalha desse jeito, colocando maus pensamentos, suicídio, cometer homicídios também por causa da depressão. Elias, o profeta de Deus, teve um momento que ele quis a morte, né? Queria morrer, no momento de aflição, de depressão que ele estava passando ali. Eu não vejo o desejo de suicídio de um depressivo como um pecado, entendeu? Por quê?
por causa da razão da mente estar debilitada. É como a tentação não é pecado. Cair nela é pecado. Entendeu? Então o depressivo ele está sendo tentado por Satanás, né? Lógico, ele está mais suscetível a cair por causa da debilidade mental que ele está passando, momento de aflição que ele está passando, e muitas vezes por não buscar também ajuda, seja de Deus ou de outra pessoa para ajudá-lo a superar aquela fase da depressão na sua vida. Eu já vi muita gente depressiva curada, que saiu da depressão, tinha maus pensamentos, coisa e tal, mas não caiu nos maus pensamentos, não cedeu às tentações de Satanás. Então, se você ser tentado, você vai ser. Agora, o pecado é o quê? É cair na tentação, né? Por exemplo bem clássico aqui. Você vai no mercado, você faz uma compra, você paga e você recebe o troco errado, a mais. Você conta ali na frente do caixa e percebe, passou. E agora? A tentação. Fica ou devolvo? Aí é o negócio. A tentação está ali. Se você diz, não, fica para mim, ele que se vire. Você caiu na tentação, você pecou. Agora não, estou sendo tentado, mas eu vou devolver. Então, 0-0. Você entendeu? Você venceu a tentação naquele momento. Isso aí. Pergunta? Isabel, eu passo lá para ela. Tá terminando, pessoal. Falta uma. Tá muito bom, né? Ela perguntou o quê? Se é pecado, pensamento suicida, é isso? Assim, eu vejo que não chega a dizer um pecado, mas faz parte também, assim, porque um pensamento suicida é contra a vida. O que Deus tem para nós é vida. Então, quem não quer a vida, quem quer a morte, não quer a vida. Então, é aí onde que, se eu entendo que eu estou em pecado pensando em suicidar, eu vou buscar a vida, porque eu não concordo que ali é normal. E aí onde tem buscar o que originou aquilo ali. Por exemplo, no caso do Elias, ele estava ali, então ele foi acometido por opressão de espíritos malignos, oprimiu ele para chegar naquele nível. Mas se você for ver, ele não estava tão próximo de Deus. Foi onde Deus chegou e pediu ele, né, para sair dali daquela situação. Então, para mim, eu olho como assim, porque eu estou contrariando uma vontade de Deus. Porque eu não estou bem, eu preciso estar bem. E aí eu tenho que tratar daquilo que me levou a estar naquela situação. Um dia desse eu tive um discernimento sobre o suicida, ele acaba sendo um pecado que ele comete, porque ele tira a vida de uma pessoa onde ele não tinha autoridade para tirar, que é a vida dele mesmo. Então ele não tem autoridade para tirar aquela vida, e ele tirou, por isso ele é um assassino, por isso ele pode não herdar a salvação, não só pelo fato de ele morrer daquela forma, mas porque ele matou alguém que ele não tinha, que era a própria vida dele. Vale ressaltar aqui, evangelista, que eu entendi o que a evangelista está dizendo, porque assim, o pensamento, eu acho que ele se torna pecado quando você alimenta ele. É isso que eu ia falar, bispo, que não é pecado ter pensamento ruim, pecado está em alimentar o pensamento. Alimentar. Porque pensar, todos nós estamos... É porque o próprio Jesus disse que os pensamentos de morte, de suicídio, de adultério, vêm do coração, já está aqui dentro. E também... Aí eu alimento aquele desejo, aí isso é mesmo, isso é bom, isso aqui. Aí se eu estou alimentando, eu estou pecando. E também a Bíblia diz, eu, sinceramente não me recordo a referência, mas diz assim, tudo que é do alto, tudo que é puro, tudo que é louvável, né, se há nisso algum valor, nisso pensai. Tiago. Né? Tiago, né? Uhum. Para a gente ocupar a nossa mente com essas coisas. Premiada aqui com a última pergunta, evangelista. Mas pode? Pode. A última pergunta aí. A última pergunta aí. É possível vencer Satanás e o pecado? Imagina isso, o diabo aparece à sua frente. É possível vencer o diabo? Ele que está todo dia lhe atormentando, todo dia querendo que você caia a tentação. É possível vencer o diabo? É possível vencer o pecado? Vamos ler agora com ela. Ela. Viviane.
Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Chegue perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. É claro que é possível, se a gente buscar de Deus, através de Deus, a gente vencemos o pecado. E se a gente E vencemos Satanás também. E se a gente Resistir. Resistir, buscar de Deus, né? Pode? Não vou pregar aqui, aí não vai. Então é possível vencer? Sim, desde que a gente resista. É duas coisas, né? Resistir o diabo e se achegar a Deus. Achegar a Deus. Buscar Deus. Tem gente que é só, eu estou resistindo à tentação e não vem para a igreja, não ora. Não procura o escape. Porque a igreja é um escape. A igreja é um escape. É um escape que vai ajudar você. Se a pessoa se afasta da igreja, vai se afastando, ela vai perdendo até aquele temor que ela tinha com Deus. Porque tem gente que quando vê a gente e ela está no pecado, ela se constrange. Aí ela fala, ixi, o irmão viu eu pecando. No tempo que eu me afastei da igreja, sabe como é que eu fazia? Eu tinha tanta vergonha do bispo, tanta vergonha, que eu peguei lá nos meus status e bloqueei o bispo. Sério, gente, hoje eu reconheço que era o Satanás que fazia aquilo, né? Porque quando eu me afastei da igreja, foi o Satanás que fez eu afastar da igreja. E eu não tinha conhecimento e não procurei ajuda a ninguém. Eu simplesmente fui saindo da igreja. Tipo assim, eu sentava na frente, comecei a sentar no fundo, e foi no fundo, quando eu vi, eu estava na porta pelo lado de fora. Não voltei mais para a igreja. E aí depois, quando eu já estava indo para o mundo, não que eu estava praticando coisas erradas, né? Não estava vindo para a igreja, afastada de tudo, das coisas de Deus. E quando eu postava alguma coisa sobre festa que eu frequentava, às vezes eu ia para a festa em Barreiras, o bispo era bloqueado. O bispo não via meus status. Só que eu pensava assim, o bispo não está vendo, está tudo bem. Mas Deus estava vendo. Deus estava vendo o que eu estava fazendo de errado. Deus ninguém bloqueia. Ninguém bloqueia Deus, nem do WhatsApp, nem de nenhuma rede sociais, nem da nossa vida, nem do nosso dormir, nem do nosso levantar, a gente não bloqueia Deus. Então isso foi uma coisa que eu fiz, que foi errado, que hoje eu reconheço que foi um erro que a gente sempre comete quando a gente afasta da igreja. E quando a gente passa uma semana sem a gente vir na igreja, a gente já vem com aquela moleza, já não vem mais com aquela vontade de orar, já não vem mais com aquela vontade de buscar. Então é que a gente venha sempre estar buscando a Deus e não deixar de vir para a igreja, porque quando a gente afasta da igreja, é como se a gente estivesse afastando de Deus. Isso. Então, é possível vencer Satanás e o pecado? Sim, se a gente resistir. Desde que a gente resista. O senhor deu um sinal? Tem um ditado, os últimos serão os primeiros. Irmãos, o que eu entendo assim em relação ao pecado, a gente resistir sujeitar a Deus, resistir o pecado e o diabo fugirá de nós. Nessas circunstâncias, nessas condições, sim. Por quê? Porque quem tem Deus tem tudo, tem toda a proteção de tudo. Então não tem exceção. Agora, em relação a nossas debilidades, em relação ao pecado, a entrar ou não entrar na nossa mente, no nosso ser, na nossa existência, é porque em nossas mentes, nossos pensamentos, tem dois pensamentos bons, que é uma antena com duas captações, de pensamentos bons e ruins. Agora, aquele que nós alimentamos é o que vence, é o que toma conta da nossa alma. E se nós seguirmos ao Senhor Jesus, nós temos tudo de bom. Todo bem, toda dádiva boa vem do Senhor, tudo que é bom, né? Agora, o que não presta vem do mal. Então, isso aí acarreta todos os tipos de imundície, de pensamentos ruins, maléficos, é através dessa antena do mal que nós alimentamos. Então, a nossa batalha começa na mente de todos nós, e não tem exceções, e nenhum de nós são blindados. E acabou. É simples o entendimento desse negócio. Não dá para
para fazer aliança com Satanás, não. Tem que ser revoltado com as ações dele. Ou então, se você calçar o sapato do mundo, tu já era. Entra em depressão, se você quebrar a aliança, tu já era, qualquer um de nós. É simples. Fica na paz, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um. Obrigado aí por ter esquecido nossos irmãos aqui. Se ficou alguém sem falar hoje, na semana que vem, me lembra que eu vou dar oportunidade para vocês, viu? Falou que era semana que vem. Já vamos finalizar. Ó. Ah, testemunho? Pode deixar, o testemunho é grande. Questão do pecado, gente, é uma coisa muito séria. Eu vou falar para você aqui, não é testemunho não, é fato que aconteceu comigo. Eu andava antigamente brincando com Deus. Aí o pastor pregava no altar aqui, falava, Deus perdoa, você peca, mas Deus perdoa. Aí eu ficava brincando, eu ficava com aquele na mente, Deus perdoa, eu vou pecar aqui, mas depois Deus perdoa. Eu fui afastando cada vez mais de Deus como eu pequei. E quem disse que eu tive força de voltar para a casa de Deus? A gente afasta de Deus, fica frio, fica sem força de orar, sem força de consagrar, nem lê a Bíblia a gente lê. Fica frio mesmo e nem volta para a casa de Deus. Fica até com vergonha de vir para a casa de Deus. Por causa do pecado. O pecado faz essas coisas. Não só afasta da casa de Deus, e afasta de Deus também. Deus não afasta de nós que afastamos de Deus. Verdade. Excelente. Muito bom. Agora, tarefa sobre o pecado. Você vai fazer o quê? Você vai ler Gênesis 3 e anotar as consequências do pecado na vida de Adão e Eva. Segundo passo, pesquisar na Bíblia outros exemplos de pessoas que pecaram e as consequências que sofreram por causa disso. Refletir sobre o impacto do pecado em sua própria vida e escreva um breve testemunho sobre como o pecado afetou a sua relação com Deus e com os outros. Faça uma lista de coisas que você pode fazer para evitar o pecado em sua vida diária e ore pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e peça ajuda para viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Só uma vez aqui, evangelista. Os obreiros, eu vou passar a reunião para vocês no Zap. E sexta, sábado e domingo, queridos, não falte congresso Ovelha Gerando Ovelha com o pastor Moisés. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por receber o nosso louvor e a nossa adoração. Te agradecemos por essa palavra que foi ministrada pelo estudo de hoje a respeito do pecado. Te pedimos, ó Deus, que nos ensina, nos ajuda a não viver da prática do pecado, mas buscar cada dia a santificação em nome do Senhor Jesus. Pai, nos ensina a vencer as nossas lutas e tentações em nome do Senhor Jesus. Seja com a gente, nos dê uma noite de paz e de descanso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Libera a bênção sobre a vida dele aí. Quem planta bênção, colhe bênção. Deus abençoe. Você que quer o estudo da idolatria da quarta passada, pode vir aqui que o bispo vai te dar. O estudo da quarta passada sobre idolatria está aqui, o bispo entregando. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida do estudo da idolatria, tá no canal, a quarta-feira tá gravado o estudo aí, já tá no canal, viu? É só assistir lá a aula junto e você vai aprender junto. Próximo estudo, nós vamos falar sobre os anjos. Não falte, é muito importante.
Os obreiros, Marcelo, Juscelino, junta as mesas aí, as cadeiras, por gentileza. O Elton, junta aí, Manel, cadê o Manel? Ajuda aí, os obreiros, ajuda aí.